Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, amigo produtor, uma ótima tarde para todos vocês. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro. Acompanhe os destaques desta edição. Olha, destaque para a comercialização de soja do estado de Mato Grosso. Vem com atraso também a temporada 2017-2018. Saiba o que dizem os últimos relatórios em relação à expectativa da moagem de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil. Tem informações importantes a respeito do Fundo Rural e algumas situações para o produtor que ficaram mais interessantes. Você vai conferir nesta edição do Agricultura BR. E ainda hoje, mais detalhes a respeito da safra de laranja do Brasil, que teve o volume estimado para cima pelo Fundecitrus. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Todas as culturas agrícolas do Brasil tiveram ganho de produtividade nos campos nessa última temporada 2016-2017. Isso é o que mostra o último relatório da Conab, divulgado na terça-feira desta semana. Entre as culturas que tiveram a maior melhora em relação à temporada anterior, se destacam o milho, o girassol e o sorgo. Milho, portanto, ficando em terceiro lugar nas culturas que mais tiveram uma produtividade elevada nessa última safra 16-17. O clima colaborou muito bem para todas as culturas, o produtor investiu em tecnologia e o resultado foi muito positivo no campo. Ao longo dessa edição, a gente traz mais destaques sobre este estudo do Agricultura BR. E olha, foi promulgada uma resolução no Senado Federal a questão do Fundo Rural que beneficia produtores rurais que estão em dívida com esse fundo. Você vai entender agora como é que ficou essa situação na reportagem de Camila Xavier. A resolução vai evitar que os produtores rurais continuem sendo tributados duplamente. O entendimento veio do Supremo Tribunal Federal, que disse haver inconstitucionalidade na lei do Fundo Rural, com bitributação do produtor e empregador rural pessoa física, já que ele pagava contribuição sobre a folha de salários e também sobre o faturamento da produção. Com esta decisão, inúmeros produtores rurais deixaram de recolher o tributo. Porém, no dia 30 de março, o STF voltou atrás e declarou a constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural para os empregadores rurais. Com isso, foi decretada a cobrança retroativa do tributo dos últimos 5 anos, o que deixou os produtores em situação difícil, já que 86% são produtores pequenos e médios e a grande maioria não tem renda líquida. Para a senadora Cátia Abreu, autora do texto, a promulgação faz justiça para mais de 5 milhões de produtores rurais, que teriam um passivo de 17 bilhões de reais se o texto não existisse. Ela questiona por que somente os produtores rurais têm que contribuir sobre um faturamento bruto, já que os outros setores contribuem sobre o lucro presumido. Absolutamente nós não aceitamos em falar em anistia. Por quê? Há 10 anos atrás, o Supremo disse, vocês não devem. Isto é inconstitucional. E nós confiamos no Supremo. Se alguma coisa mudou de lá para cá, talvez uma interpretação equivocada, criou um rombo, de repente, para os produtores rurais, de 17 bilhões de reais. Então, é um setor que contribui com o Brasil e que nem por isso precisa de benesses, não. Precisa apenas de atenção e consideração e que as coisas justas possam ser cobradas dos produtores. Os produtores, às vezes, precisam de renegociar as suas dívidas de custeio, dívidas de investimento, mas essa dívida não era dos produtores rurais. Ela estava sendo cobrada equivocadamente e numa esperança da Receita Federal, que, claro, tem sempre uma boca muito grande do leão atrás de receita, eu compreendo, mas nesse caso, perdão sobre hipótese alguma. Então, nós fizemos apenas justiça. Você não pode fazer uma inconstitucionalidade valer e favorecer um cidadão ou uma empresa. Ela tem que ser extensiva a todo o país. Então, foi exatamente isso que nós fizemos aqui hoje. Agora, vamos votar uma lei nova, uma lei correta, que pode ser essa medida provisória. Por quê? Porque é
Emenda Constitucional 20, ela veio permitir, desde 98, que a base de cálculo sobre o faturamento está incluído na base de cálculo. Mas a lei de 97 não estava incluído. Era uma lei ordinária e, portanto, inconstitucional. Camila Xavier para o SBA. O Conselho Internacional de Grãos elevou em 2 milhões de toneladas a sua expectativa para a produção mundial de soja na temporada 2017-2018. O novo número ficou ainda assim baixo em relação ao estimado nesta última terça-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos acompanhar na tela então. Nas primeiras colunas, na cor em verde, você vê a expectativa do Conselho Internacional de Grãos. A estimativa anterior do órgão dizia que a produção mundial de soja na safra nova seria de 345 milhões de toneladas. Os números atuais elevam para 347 milhões essa projeção. Na coluna em vermelho, a gente compara com o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou ao mundo nesta última terça. 348 milhões e 400 mil toneladas de soja é o que o órgão estima, portanto, cerca de 1,5 milhão de toneladas de soja a mais do que projetou o Conselho Internacional. Já no que diz respeito ao montante de soja que deve ser comercializado no mundo, ou seja, importado de um país para o outro nessa próxima temporada, aí ambos os órgãos têm uma projeção bem parecida. Vamos aos números então. Veja na coluna em verde que o Conselho Internacional de Grãos projeta comercialização de 149 milhões de toneladas de soja. Já o Departamento dos Estados Unidos, 148 milhões e 800 mil toneladas. E nesta quinta-feira houve a divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, com vendas expressivas nesta semana que encerrou no dia 7 de setembro. Foram 1.612.000 toneladas de saldo na semana, totalizando quase 17 milhões de toneladas de vendas na temporada 2017-2018. É o que a Agricultura BR mostra agora, você acompanha comigo os dados. Venda semanal de 1.612.359 toneladas na semana encerrada em 7 de setembro, safra totalizando 16.993.795 toneladas, de acordo com o relatório do Departamento de Agricultura norte-americano para vendas e exportações. Por falar em vendas, tivemos nesta quinta-feira mais um reporte, mais uma informação de exportadores privados norte-americanos de vendas avulsas de soja. No caso, 198 mil toneladas da oleaginosa que foram comercializadas para a China, em entrega na temporada 2017-2018. Aliás, esta semana, especificamente, as últimas semanas, mas esta semana especificamente, vem tendo registros diários de vendas avulsas de soja. É o que a Agricultura BR mostra agora. Desde segunda-feira tem uma situação realmente de muitas vendas. Você vê a primeira coluna, mostra o total na semana de 849.700 toneladas vendidas de maneira avulsa. Na segunda-feira, última, foram vendidas, comercializadas 352 mil toneladas para destinos não declarados. Na terça-feira, foram 132 mil toneladas também para destino não declarado. Na quarta-feira, 167.370 toneladas vendidas para o México e nesta quinta-feira, 198 mil toneladas de soja comercializadas para a China. Esse aqui são os levantamentos de vendas avulsas, na qual os exportadores privados norte-americanos, sempre que tem volume, esse volume quando é acima de 100 mil toneladas em torno dos destinos que se sabe ou que não se tem conhecimento, eles fazem essa informação ao Departamento de Agricultura norte-americano, que reporta ao mercado. Então, totalizando aí quase 900 mil toneladas as vendas avulsas somente de segunda a quinta-feira, um ótimo volume de vendas nos Estados Unidos, mostrando que a demanda é muito aquecida.
Essa demanda aquecida, ela conseguiu reverter um pouco a situação da última terça-feira, quando o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou seu relatório de oferta e demanda, contrariando o mercado, elevando os dados de produção nos Estados Unidos, que passam agora de 120 milhões de toneladas para a soja. Demanda tem garantido valores melhores para a soja nas negociações em Chicago. Observe que a posição de setembro ganha 1,52%, vem a $9,67 o bushel. Novembro, $9,75 o bushel, alta de 1,5%. E janeiro de 2018 tem a posição negociada a $9,85 os últimos negócios, alta de 1,49%. A soja da safra 17/18 dos Estados Unidos já está entrando na etapa final de desenvolvimento nos campos. Para a consultoria AG Resource, alguns produtores do centro do estado de Illinois já deram início às atividades de colheita. Mas a consultoria afirma que somente daqui a 2-3 semanas é que as colheitadeiras devem começar a registrar um ritmo intenso no cinturão agrícola dos Estados Unidos. Para a consultoria, é apenas no dia 10 de outubro, data em que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu novo relatório de oferta e demanda, é que o mercado vai conhecer qual é a capacidade produtiva da safra norte-americana neste ciclo. Por enquanto, os Estados Unidos, através do seu Departamento de Agricultura, continuam acreditando em uma produtividade média elevada dos campos. A consultoria AG Resource, ela discorda deste número, acredita que o rendimento médio nessa safra vai ser bem menor, inferior a 53 sacas por hectare. Veja os números comigo na sua tela. A primeira coluna, que mostra o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e a sua estimativa de 55,9 sacas por hectare. Já a AG Resource acredita em um rendimento médio de 52,7 sacas por hectare. Os produtores norte-americanos já começaram a colheita do milho em alguns estados por lá. Principalmente Illinois e Indiana já tem alguns passos. O último levantamento que mostrava acompanhamento de lavouras até domingo passado estava em 5% das áreas cultivadas com milho já colhida. Em relação à soja, ainda tem aí 2-3 semanas para ter essa movimentação. E é por isso que a Juliana Rezende nos mostra agora como é que fica a situação climática nos Estados Unidos, que está vivendo aquela fase desses grandes furacões, fenômenos climáticos que têm atingido o país. Como é que fica a situação climática para este período de colheita? Você confere no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de milho dos Estados Unidos começaram a colheita durante o último final de semana, especialmente em Illinois e Indiana. Os produtores ainda começam em ritmo mais lento. Agora, em Iowa, os produtores devem começar a colheita a partir das próximas semanas. E os próximos 5 dias ainda serão de instabilidades nas áreas produtoras de grãos do meio oeste americano. Volume de chuva de até 15 milímetros, mas são pancadas irregulares que não devem ser abrangentes. A partir da próxima semana, é que essas instabilidades se tornam um pouco mais abrangentes nas áreas produtoras de grãos dos Estados Unidos. Agora o volume pode alcançar até 15 milímetros nas principais áreas produtoras de milho. Na terceira semana, as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade. Dessa vez, o volume de chuva é mais baixo e não passa de 5 milímetros na maior parte do meio oeste americano até o dia 29 do mês de setembro. Então, no decorrer das próximas semanas, a chance de pancadas mais isoladas, com volume em torno de 15 milímetros. Essas chuvas frequentes podem acabar atrapalhando esse início da colheita do milho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até já, Juliana. Por aqui a gente fala agora sobre a relação do dólar frente ao real. A moeda norte-americana vinha com queda frente à moeda brasileira nesta quinta-feira, com o mercado ainda de olho no cenário político nacional bastante conturbado nos últimos dias, inclusive nos últimos meses, né? Aqui no Brasil, o mercado ainda está à espera de uma segunda possível denúncia contra o presidente Michel Temer, feita pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Vamos aos números então? Dólar comercial vem operando em baixa neste momento, queda de 0,25%. Dólar vem cotado a R$ 3,13 mais um.
Você viu aí informações importantes, forma o preço da soja, clima nos Estados Unidos, valores negociados em Chicago e também o dólar. Veja agora como é que está o mercado físico nacional em cotações de mercado. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras. Na caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial. É o mais veloz, graças à exclusiva tecnologia duplo sal no Farm. E deixa que chova. Após 1 hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas. No Farm, grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola, venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. A gente segue falando do preço da soja no Brasil. Vamos agora nos atualizar sobre os valores praticados nos portos do país. A gente começa pelo porto de Paranaguá e a análise mostra o que aconteceu nas últimas 2 semanas. Veja que há alguma oscilação acontecendo no valor da saca da oleaginosa. Diferença chega a R$ 1,50 nesse período. No dia 30 de agosto, o porto de Paranaguá pagava R$ 70 no valor de cada saca da soja. No dia 5 de setembro, chegou a pagar R$ 71 e no dia 7, R$ 71,50. De lá para cá, reduziu um pouquinho, voltando para os R$ 71 a saca, valor que permanece até a data atual. Isso corresponde a uma alta de 1,5% em 15 dias. O Porto de Santos também registra a valorização no valor da oleaginosa, mas a alta é um pouco mais tímida, a gente acompanha agora na tela. Veja que no dia 30 de agosto, o Porto de Santos pagava em média R$ 69 a saca da soja. No dia 5 de setembro também elevou seu preço, trazendo para R$ 70. Este patamar se manteve até a segunda desta semana, dia 11, quando nesta quinta-feira já reduz para R$ 69,50 o valor da oleaginosa. Ainda assim, a alta de 0,7% em 15 dias. Você viu há pouco alguns elementos que são fundamentais quando se quer se entender como é que ficam os valores e também a situação de comercialização da soja aqui no país. Seja a soja em Chicago, o dólar comercial no Brasil, os valores das cotações em todo o país e também a soja negociada nos principais portos brasileiros. O fato é que esses elementos eles fizeram com que a comercialização da safra 16-17 fosse muito atrasada e a 17-18 com atraso ainda maior do que era registrado na 16-17. É isso mesmo. Se na temporada 15-16 havia uma certa euforia na comercialização da soja, os elementos, esses fundamentos que eu citava, especialmente o dólar, ele vinha com uma situação mais elevada no Brasil e isso convertia os valores em reais em situações muito mais interessantes para o produtor. Isso deixou de acontecer na 16-17 e acontece menos ainda na 17-18. É por isso que se tem um atraso muito forte. O atraso em relação à comercialização da soja, considerando a marca de 11 de setembro para a temporada 17-18, é de quase 11 pontos percentuais, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, para a soja comercializada pelo estado de Mato Grosso, que é o maior produtor do país. Veja só aqui os dados, aqui nós temos o que acontece, como é que está a comercialização da soja na data de 11 de setembro. A temporada 17-18 tem comercializado, segundo o IMEA, 16,7% da safra de soja. A 16-17 tinha antecipação de 27,4%. Observe que entre a 17 e a 18 há um atraso de 10,79 pontos percentuais.
A 15/16, na mesma data, estava com 40,1%. No dia 11 de setembro, ela estava com 40,1%. Os dados aqui mostram, de uma maneira muito clara, o atraso entre uma temporada e outra, aqui da 16/17 para 15/16, de 12,69%. Os números aqui também trazem a situação de um atraso de quase 24 pontos percentuais entre a safra 17/18 e a 15/16. A grande questão aqui fica em torno dos valores praticados com soja para o produtor mato-grossense. Mas os dados aqui que a gente está vendo para o Mato Grosso podem ser entendidos também, de certo modo, para os produtores de todo o país. Há um atraso, esse atraso ocorre exatamente por conta dos valores menores e também o dólar que não tem operado abaixo da marca de R$ 3,15 já há algum tempo. Isso faz com que haja um travamento na comercialização da safra nova 2017-2018. É hora de intervalo comercial. No próximo bloco a gente destaca a safra 16/17 de grãos do Brasil. Foi muito boa por conta do clima e você vai ver o quanto ganhou em produtividade cada uma das principais culturas agrícolas. E olha, os desastres climáticos que atingiram os Estados Unidos, principalmente a região da Flórida, fez disparar o valor do suco de laranja não congelado exportado pelo Brasil. Assunto de ainda hoje aqui no Agricultura BR. Estamos de volta e agora para falar sobre a safra 2016-17 de grãos do Brasil, que foi muito positiva. Ano, safra de comemoração para várias culturas agrícolas. O clima colaborou muito, fez com que o plantio acontecesse dentro da janela ideal para várias das culturas. O produtor investiu em tecnologia e o resultado no campo não podia ser outro: ganhos de produtividade em elevação. O Agricultura BR analisou os dados da Conab divulgados na última terça-feira e constatou que todas as culturas agrícolas do país tiveram melhora na produtividade média na comparação com a safra passada. Não é todo ano que isso acontece. A gente acompanha agora na tela quais foram as culturas que mais registraram ganhos na comparação com o ciclo 2015-2016. Veja comigo o resultado deste estudo. Milho, girassol e sorgo foram, portanto, as culturas que tiveram melhores rendimentos médios anotados nesta última temporada em relação ao ciclo anterior. O milho aumentou em 32,9% a sua produtividade. O girassol rendeu 35,1% a mais na comparação com o ciclo anterior e o sorgo 66,5%. Cada hectare, portanto, rendendo muito mais produtos na mesma área na comparação com o ciclo anterior. E agora a gente destaca para você o quanto que cada uma das principais culturas agrícolas do Brasil melhorou em rendimento médio por hectare na comparação com o ciclo passado. São as 5 maiores: soja, arroz, algodão, feijão e milho. A soja teve um implemento de 17,2% na melhora nos campos. Cada hectare plantado com arroz melhorou em 17,9% o seu rendimento. O algodão em pluma teve crescimento de 20,6%, próximo ao feijão, que foi de 20,7%. O milho, entre as principais culturas, sai em disparada, teve um rendimento médio surpreendente no Brasil. Rendimento médio por hectare nacional ficou em quase 100 sacas por hectare, de acordo com a Conab. Milho, portanto, como a gente já viu, melhorando em 32,9% a sua produtividade dos campos. Quadro Agroações desta quinta-feira traz mais uma vez a JBS como destaque. O destaque, depois de ter tido a prisão de Wesley Batista, diretor-presidente da JBS nesta última quarta-feira, por conta da operação da Polícia Federal Tendão de Aquiles, fez com que temporariamente, nesta última quarta-feira, a JBS reduzisse ou parasse as aquisições de gado gordo em algumas praças em operação. Isso deixou um pouco o mercado nervoso nesta última quarta-feira. Um dos dados importantes relacionados a essa decisão da Polícia Federal é que ela ocorre exatamente no momento em que a família Batista
tomava e toma muita pressão para deixar a direção da empresa. Eu lembro alguns números e alguns dados que foram apresentados durante o mês de agosto em torno desta questão. O primeiro deles é que no final do mês de agosto, conselheiros do JBS entenderam que mesmo havendo uma pressão e um desejo de muitas partes que são importantes dentro da JBS, de que a família Batista deixasse o comando da empresa, esses conselheiros mostraram que não seria interessante naquele momento, financeiramente para a empresa, que os Batistas, no caso Wesley, deixasse a presidência da empresa. Já no dia 1º de setembro, uma assembleia que iria decidir a situação, se continua ou não continuava com os batistas à frente do JBS, essa era uma decisão, aliás, uma assembleia convocada pelo BNDES Par, que é um braço do BNDES e que detém pouco mais de 21% das ações da empresa, tinha convocado na tentativa de retirar a família Batista da direção da empresa. Por meio de uma decisão judicial, os batistas, principalmente o Wesley, conseguiram adiar essa decisão por 15 dias. Nesta última quarta-feira, houveram algumas reuniões e essas reuniões eram para saber das decisões administrativas da JBS com Wesley Batista como presidente e que ela fosse passada para esses conselheiros, para esse conselho administrador. Em princípio, ao que tudo indica, não discutiram a sucessão ou até se vai haver sucessão de Wesley Batista à frente da JBS. Mas o fato é que o mercado gostou muito dessa situação. Pelo menos o mercado de ações, ele tem apresentado altas para as ações da JBS, gostou muito da situação de Wesley Batista fora da direção da empresa. Nesta quarta-feira, quando ele foi preso, as ações da JBS subiram e nesta quinta-feira também vinham com forte alta. Vamos trazer aqui os dados relacionados à JBS, aqui são os valores das ações do dia 14 de agosto até o dia 13 de setembro. Em 14 de agosto eram R$ 8,60 o valor da ação. No dia 21 chegava a R$ 8,00 o valor. Dia 28 de agosto o maior valor dessa série, R$ 9,10. No dia 6 de setembro, R$ 7,87. 12 de setembro, R$ 8,08. 13 de setembro, aqui dá para ver com clareza o quanto subiu, quase 20 centavos de um dia para outro, R$ 8,27 o valor da ação de JBS. Nesta quinta-feira, a JBS chegou a apresentar uma alta de 3,5% o valor das ações nas negociações no mercado futuro na Bolsa de São Paulo. Vamos saber como é que vem JBS. Essas ações são sobre a sigla JBSS3. Eu dizia que chegava a 3,5%. Observe que a alta agora é muito mais expressiva. 4,11% de alta para as ações da JBS agora, que vem a R$ 8,61. Já foi mais alto também, já passou de 4,30% hoje, é o que a minha produção está me informando aqui, mostrando que a situação realmente de alta, mercado entende como positivo esses cenários que estão sendo desenhados na JBS com os batistas fora da direção da empresa. Destaque desta quinta-feira aqui no quadro Agroações. É hora de indicadores. Vamos acompanhar como estão os valores do milho pelo Brasil. O preço da saca do cereal vem recuperando nos últimos dias, depois de ter caído muito diante de uma safra histórica abundante no país. Vamos acompanhar agora como vem, em primeiro lugar, a média nacional para o valor da saca do milho e o que aconteceu nos últimos 30 dias. Veja que é uma alta de 9%, alta expressiva na média nacional do cereal. No dia 14 de agosto, o Brasil pagava em média pela saca do milho R$ 20,61. No dia 22, subia para R$ 21,33 e no dia 4 de setembro, já alcançando R$ 22,16 a saca. A média nacional para a saca do milho no dia 8 de setembro ficou em R$ 22,27 e nesta última quarta-feira, dia 13 do mês, fechando a R$ 22,55, portanto, valorizando-se aí em 9%. No último mês, essa média nacional toma como base o valor médio pago nos 8 maiores estados produtores do Brasil.
Chegou a hora de ver os portos brasileiros. Vamos saber como está o preço do milho no porto de Paranaguá. Cotação desta última quinta-feira, dia 13 de setembro, R$ 29,00 a saca. O valor está R$ 2,00 acima do preço pago um mês atrás. No dia 14 de agosto, Porto Paranaense pagava R$ 27,00 pela saca do milho. No dia 30 daquele mês, subia para R$ 27,50 e alcançava R$ 28,00 já no início do mês de setembro. No dia 8, fechava R$ 28,50 e nesta última quarta, portanto, registrando novos ganhos. Para fechar, vamos agora ao Porto de Santos saber como que o valor médio da saca do milho foi pago neste último mês. Por lá também houve valorização em 30 dias, ela foi de 12,5%. No dia 14 de agosto, milho no Porto de Santos recebia R$ 27,50 por cada saca. No dia 30, subia para R$ 29,00 esse preço e para R$ 29,50 no dia 5 de setembro. O patamar ficou assim até o início dessa semana, dia 11, quando nesta última quarta-feira, dia 13, voltou a subir mais uma vez, chegando à marca dos R$ 31,00 a saca. Vamos saber como é que vem o mercado futuro nacional para o milho, negociações na Bolsa de São Paulo. Você acompanha agora mercado do milho apresentando estabilidade no mais curto prazo e alta aqui na posição de novembro, que também tem um número de contratos negociados. Setembro tem 2.800 contratos negociados a R$ 28,39 a saca, estabilidade com alta de 0,04%. Novembro, posição negociada com 1.890 contratos a R$ 29,63 por saca, com alta de 0,27%. Tem ainda contratos negociados em janeiro e março de 2018, mas com pouca expressão, sem trazer referências para o mercado nacional. Nesta quinta-feira, como tradicionalmente acontece, houve a divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxe até que um bom volume de vendas para o milho norte-americano, que atingiu 1.050.000 toneladas de vendas de saldo na semana encerrada em 7 de setembro, totalizando já na safra 17/18 pouco mais de 10.500.000 toneladas comercializadas. Vamos aos números então, trazendo aqui a semana com 1.046.709 toneladas comercializadas, para ser bem específico em torno aqui das vendas norte-americanas, safra totalizando 10.502.992 toneladas, de acordo com os dados apresentados pelo órgão norte-americano. O assunto agora é o milho em Chicago. Vamos saber como é que esse mercado reage nesse momento. Lembrando que Indiana e Illinois já tem registro de colheita. Temos aqui o milho em alta, posição de setembro a $3,43 o bushel, alta de 1,40%. Dezembro, $3,54 o bushel, com uma elevação de 0,78%. E a posição de março de 2018, $3,66 o bushel, com elevação de 0,82%. O Banco Brasileiro Paine atualizou a sua última projeção para a safra brasileira de cana-de-açúcar, tomando como base o principal cinturão canavieiro do Brasil, que fica na região Centro-Sul. A atualização foi em 15 milhões de toneladas para cima. No relatório anterior, o Banco Paine acreditava que a safra do Centro-Sul seria de 575 milhões de toneladas. Já a projeção atual traz para 590 milhões essa expectativa de moagem. Essa crença em uma safra maior tem a ver com o clima
no primeiro semestre deste ano, que foi positivo para o Centro-Sul. Teve chuva abundante, tardia no mês de maio e um tempo bastante ensolarado ao longo de todo o primeiro semestre. Além disso, os produtores investiram mais em fertilizantes, causando, portanto, o aumento na expectativa de produtividade dos campos. O Banco Paine continua acreditando que o Brasil vai destinar mais cana-de-açúcar ainda para a produção do açúcar, em detrimento do etanol. Acredita em aumento na produção nesta nova safra 17-18 e redução na produção do biocombustível. Veja que, na visão do banco, a produção de açúcar do Centro-Sul do Brasil no ciclo novo deve fechar em 36,5 milhões de toneladas, um aumento de 2,4% em relação à produção no ciclo 16-17. Já a fabricação do biocombustível, o etanol, deve cair em 3,4%, alcançando 24 bilhões e 800 milhões de litros. O banco segue acreditando nessa tendência de maior destinação da cana para a fabricação de açúcar no Brasil, isso porque essa tendência vem se confirmando nos últimos ciclos por aqui. Os dados do banco mostram mesmo que a quantidade de cana-de-açúcar colhida para moagem tem aumentado aquela que vai destinada à fabricação do adoçante. Veja só, no ciclo 2015-2016, 40,6% da cana moída no Centro-Sul foi destinada à fabricação de açúcar. Este mesmo elemento cresceu para 46,2% na safra 16-17. E na safra atual, a 2017-2018, que se encontra em plena atividade de colheita, estamos mais ou menos na metade da safra, tem a previsão de representar em 47,7%. Portanto, mais açúcar sendo destinado à fabricação do adoçante aqui no Brasil e menos a do etanol. Por aqui a Agricultura BR mostra como é que está a situação climática, previsão do tempo nessas áreas produtoras. E a Juliana Rezende fala sobre esse assunto no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. A atuação de uma massa de ar mais seco em grande parte do centro-sul do Brasil mantém os dias ensolarados e também com temperaturas elevadas. Isso segue diminuindo a disponibilidade hídrica do solo, principalmente entre a região centro-oeste e também o interior da região sudeste. Só que essa falta de chuvas também favorece aos produtores de cana-de-açúcar que estão em fase de colheita e também de moagem. No decorrer dos próximos 5 dias, essa massa de ar mais seco ainda deve seguir atuando em grande parte das regiões do centro-sul do Brasil, com tempo firme na região centro-oeste, a maior parte do sudeste e também no Paraná até o dia 19. As instabilidades seguem persistentes na região sul, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com volume de até 30 milímetros. Agora, a partir da próxima semana, pouca coisa muda ainda no centro-sul do Brasil. O tempo seco persiste entre as regiões centro-oeste e também sudeste e as instabilidades seguem persistentes na região sul. Agora chove entre o Rio Grande do Sul e as áreas mais ao sul do Paraná. Porém, dessa vez o volume de chuva é menor, as instabilidades perdem intensidade. No terceiro período é que as instabilidades na região sul devem seguir persistentes, mas agora elas conseguem avançar um pouco mais pelas áreas mais centrais do Brasil. Volta a chover em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, maior parte do estado de São Paulo e ainda também em toda a faixa leste da região sudeste. As chuvas seguem mais fortes, principalmente no sul do Brasil, acumulados de 30 milímetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, na faixa oeste do Mato Grosso, também chove por conta da influência da umidade da Amazônia. Só que esse tempo mais seco ainda deve persistir na maior parte do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso do Sul, Goiás e também no interior de Minas Gerais. Então, ao longo das próximas semanas, o tempo seco ainda persiste por alguns momentos nas regiões produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil. Só que no decorrer do mês de setembro, principalmente na última semana desse mês, com o avanço dessas áreas de instabilidade, os produtores podem acabar sendo interrompidos, tanto com a colheita como também com a moagem. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, o locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Nós fizemos lado a lado, deu 11 sacos a mais aonde foi com Elatos. Elatos, eu assino embaixo. O Elatos, ele dá um residual maior, né? A gente demora mais a reaplicar, né, o produto. Elatos, eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo.
Seguimos falando de cana-de-açúcar, isso porque, além do Banco Paine, que comentamos há pouco, outras instituições e consultorias ligadas ao setor canavieiro também ajustaram as suas expectativas em relação à safra atual de cana do Brasil. Isso porque, chegando à metade da colheita da temporada, os dados para compor as projeções ficam cada vez mais concretos. Estes números divulgados pelas consultorias, que você acompanha sempre com a gente aqui no Agricultura BR, são importantes porque dão uma indicação de como que o mercado pode reagir nos próximos meses. O site especializado no setor Nova Cana fez uma apuração da expectativa de produção de cana do Brasil de 18 consultorias diferentes e chegou a uma média esperada. Vamos aos números então. Veja comigo na sua tela a expectativa mínima desta apuração, a média e a máxima. A média ficou em 589.780.000 toneladas de cana. Esse resultado, na cor em vermelho, mostra a média, portanto, das projeções de 18 consultorias especializadas no setor canavieiro do Brasil, ou seja, o volume que deve ser a produção da cana do país na região Centro-Sul neste ciclo 17-18. A apuração mostrou que a estimativa mais pessimista, a mínima, ficou em 575 milhões de toneladas. Foi da consultoria Canaplan e a mais otimista da consultoria Datagro, que estimou 612 milhões de toneladas. Por aqui a gente vai agora para mais um rápido intervalo comercial. Na volta tem o especial Caminhos da Produção. E você vai ver mais uma reportagem mostrando o circuito da AproSoja em Mato Grosso do Sul daqui a pouco no Agricultura BR. E hoje você vai acompanhar uma entrevista com um especialista na questão climática, que é da Universidade Federal da Bahia. Ele foi entrevistado pela jornalista Lúcia Santos para o quadro Caminhos da Produção. E durante o ciclo de palestras do Circuito AproSoja 2017, o professor da Universidade Federal Oeste da Bahia, Ricardo Reis, falou sobre o clima. Ricardo, durante a palestra você pegou e falou que tem que tomar muito cuidado quando se fala gestão de risco climático na agricultura. Por quê? Certo, porque essa ação ela é pouco utilizada dentro da agricultura, dentro do agronegócio de uma forma geral, né? Ou quando ela é utilizada a partir de sistemas já tradicionais que não trazem um resultado tão verídico para poder ser utilizado na tomada de decisão. Então tem aquela premissa, né, de que todos os anos uma região do Brasil, uma região do mundo, perde-se produtividade e produção em função do clima, né? Isso vai se repetir, vai continuar se repetindo ao longo dos anos. Já repetiu no passado e continuará se repetindo, né? A grande questão que nós temos para poder evitar ou diminuir as perdas é trabalhar mais com a questão do planejamento. Então, conseguir gerar dados, ter uma base de dados e conseguir gerar informações suficientes, né? E com veracidade para essas tomadas de decisão em ciclos de longo, médio e curto prazo, que esses ciclos são facilmente mensuráveis, né? Para cada uma atividade agrícola. Você também falou das massas de ar. Quais são as massas de ar que atuam aqui no Brasil? Certo, nós temos basicamente 5 massas de ar. 2 que são mais quentes, né, que vêm da região mais próxima à linha do Equador, que é a massa de ar equatorial continental e a equatorial atlântica, que trazem bastante água, né, na época da chuva aqui pra gente. 2 que atuam mais assim no sentido de aumentar a quantidade de vento, que é a tropical atlântica e a tropical continental, inclusive aqui pertinho de vocês no Mato Grosso do Sul, centro de formação dela, né, aqui perto da Bolívia. E a última que traz o friozinho pra gente, né, no inverno, né, friozinho gostoso aí, que é a massa de ar polar atlântica, né, que traz então esse frio e essa instabilidade e gera um pouquinho dessas chuvas, né, aqui para vocês no Mato Grosso do Sul, no final do inverno, começo aí da primavera. E assim, o que controla o clima no Brasil? Olha, o que controla o clima no Brasil, eu vou até estender um pouquinho mais a tua pergunta e passar para o clima na Terra, né? Não seria única e exclusivamente fatos que estão ocorrendo aqui próximo a gente, né?
mas fatos que estão acontecendo em outras partes do planeta, né, em outros países, né, nós temos que fazer observação, né, da sequência desses fatos, do transporte de umidade, do movimento dessas massas de ar em outros cantos aí do nosso planeta, para poder ter uma percepção, né, de como é que vai ser o clima, como é que nós teremos uma sequência de chuva, de seca, de maiores temperaturas para uma determinada região. Né? Então nós temos um controle muito mais macro, né, de variáveis do nosso próprio planeta e também até de fora do nosso planeta, né? Ou seja, variáveis aí relacionadas à posição de alguns astros ou mesmo à existência do próprio Sol com a insolação, né? Você também, durante a palestra, falou de um trabalho que é realizado na região do Matopiba. Como é que é realizado esse trabalho lá? Certo, esse trabalho lá se chama Geoclima Matopiba, né? Ele começou a partir de uma iniciativa dos produtores em conjunto com a percepção que eu tinha a partir da minha tese de doutorado na região, trabalhando já com clima, né? Então, a partir do momento que teve esse início, né, nós começamos a utilizar algumas escalas de trabalho fundamentais para o planejamento, né, que é a escala de 12 meses, a escala de 30 dias e a escala de 15 dias, né? E nós tivemos um índice de acerto acima de 80%, né, pegando essas 3 escalas como referência, né? Então, atua diretamente na tomada de decisão do produtor, no sentido de pensar se eu vou trabalhar esse ano com uma perspectiva de chuva que me permita uma melhor adubação, ou se eu vou, por exemplo, tomar a decisão de usar uma determinada variedade de soja com ciclo mais curto ou mais longo, em função do veranico, em função do momento de estiagem, ou se eu vou fazer uma aplicação mais preventiva em relação à ferrugem asiática, ou uma aplicação de defensivo, e conseguir, ou operação de plantio também, né, mas conseguir fazer cada uma dessas operações sem diminuindo o risco, né, da perda da própria operação, né, e acertar o time, né, que o mais caro para o processo produtivo não é nem ter que replantar, mas sim perder a janela de plantio, por exemplo, né? E assim, e qual que é a expectativa de umidade relativa à temperatura mínima na safra 2017-2018? Certo, então aqui para nós pensarmos no Mato Grosso do Sul como referência, né, nós temos um momento de ação entre El Niño e Laninha, nós temos a neutralidade, que é o que vai ficar mais predominante aqui, não aqui, mas no nosso planeta de uma forma geral. Consequentemente, nós temos uma melhor distribuição das chuvas, né, um pouco parecido com o que nós tivemos o ano passado, né, dentro aqui do período de chuva do verão do Mato Grosso do Sul. Agora, quando nós chegarmos para o ano que vem, nós já temos uma tendência de um pouquinho de diminuir a rigorosidade do inverno, né? Então, ou seja, diminuir as possibilidades de geadas, né, que nós tivemos as geadas aqui esse ano, que trouxe aí impacto bastante negativo, né, para o sistema produtivo do agro aqui no estado. E o produtor, tendo conhecimentos nas questões climáticas, isso ajuda na hora do plantio? Ajuda muito, e nós tivemos lá o projeto lá no Matopiba, né, com referência nesse sentido. E o clima, ele é o principal, né, pontuado por produtores e por quem trabalha no agro, ele é o principal risco da cadeia do agronegócio, pelas instituições bancárias que também financiam o processo produtivo, né? Então é necessário não só gerar o dado, o que é bem comum dentro de uma fazenda, é o produtor gerar um dado, um número, mas não trabalha com a sistematização para ver o que aquilo efetivamente pode ser abstraído de informação, né? Então, para concluir, é necessário trabalhar cada vez mais com um planejamento, com informação de melhores qualidades, né, para efetivamente ter mais informação do clima para atuar diretamente aí no planejamento da safra. Ricardo, e para finalizar, o aquecimento global influencia na agricultura? Então, o aquecimento global, ele tem uma perspectiva natural, né, e tem uma perspectiva mais voltada para a questão de alguns pesquisadores, né, que ao meu ver, não consegue se fundamentar em bases científicas, que é o aquecimento global em função do carbono colocado aí na atmosfera, né? Então, nós temos variações de temperaturas no nosso planeta ao longo do tempo dele, né, que ele tem 4,6 bilhões de anos, né, muito mais intensas e sem a presença do homem, e mesmo sem a presença de indústria, já com o homem sem a presença da indústria, com situações em que a temperatura estava 2 graus Celsius acima da temperatura atual, da temperatura de hoje, né? Então, ou seja, não é pensar na questão do carbono que o homem está colocando na atmosfera que vai atuar o clima, e sim na questão das próprias variáveis inerentes ao nosso planeta e externas a ele, que naturalmente já alterou para o passado e vai voltar a alterar novamente aí para o futuro, né? Aí precisa, no sentido assim de alterações, né, quando se pensa em alterações climáticas, né, se pensa em escalas distintas também, né?
que tem condições, olha, veja, uma alteração de El Niño para Laninha já é uma alteração climática dentro do nosso planeta e é um evento natural, né? Que vai causar uma maior concentração de chuva, uma menor concentração de chuva em determinadas regiões do globo. Então isso é inerente ao nosso planeta, isso faz parte dele, né? E não é colocando mais carbono na atmosfera que isso daí vai mudar para um lado mais positivo ou para um lado mais negativo, né? Dependemos diretamente do que acontece no nosso planeta, né? Mais forte do que a gente. Obrigada, Ricardo. Lúcia Santos para o SBA. O assunto agora é café no Agricultura BR. Nós vamos falar agora a respeito de um lançamento da companhia alemã Bayer, que nesta quarta-feira a Bayer ela lançou um ambiente virtual para que produtores rurais possam comercializar suas produções diretamente com varejistas. E colocaram nesse portal aqui, esse portal aqui é muito interessante, porque é um portal que já existia e atendia principalmente o consumidor. Aqui, para quem gosta de café, é um portal excelente. Mas agora, ele coloca essa página também, que era para o cadastro de produtores rurais, você vê aqui até alguns históricos, né? E acessos a novos mercados para os produtores fazerem esse cadastramento, para começarem a fazer essas negociações. O portal, o endereço dele é o Made in Farm, né, que é feito na fazenda. Se o pessoal puder colocar aí na tela, está na tela, madeinfarm.com.br, ajuda vendedores e compradores a se encontrarem, negociarem, fecharem negócios de maneira online, mostrando oferta de produtos que são encorajados a adicionar informações sobre a produção, como locais, tratamentos pós-colheita, variedades de café, entre outras situações. Uma iniciativa muito interessante. Esse portal já existia, como eu disse, atendia principalmente a consumidores de café e agora também faz esse cadastro para produtores rurais disporem suas produções diretamente para o varejo. O preço do café arábica aqui no Brasil tem registrado ganhos nos últimos dias. A colheita da variedade está na reta final e aquele produtor que deixa para comercializar agora consegue lucrar um pouco mais em relação aos negócios feitos tempos atrás. Vamos aos números então? Veja a apuração do CPEA para o café arábica tipo 6, bebida dura para melhor. Esta cotação toma como base o estado de São Paulo. No acumulado dos últimos dias, houve ganhos expressivos para o arábica aqui no Brasil. Mês de setembro já registra alta de 3,36%. Somente nesses últimos dias, desde a semana passada, registrando valorização de R$ 15 no valor de cada saca aproximadamente. No dia 6 de setembro, cotação da saca de 60 quilos do grão era de R$ 445,15. Subia para R$ 445,43 no dia 8 de setembro e para R$ 444 no dia 12, registrando alguma desvalorização. De lá para cá, voltou a registrar alta e alta mais forte. No dia 12, terça-feira desta semana, cotação estava em R$ 448,83. Nesta última quarta, houve ganho expressivo para o café arábica aqui no Brasil. Em São Paulo, cotação da saca fechou a R$ 460,68, forte alta apenas de um dia para o outro. Por aqui, o Agricultura BR destaca agora as referências para os valores negociados com café arábica em Nova York, referência importante para os negócios que têm ganho nos últimos dias, as últimas operações têm apresentado números melhores e hoje, mais uma vez, tem ganhos para o café em Nova York. Observe que a posição de setembro vem a $1,37 a libra-peso, com alta de 0,47%. Dezembro tem negócios a $1,38 a libra-peso, com elevação de 0,29%. Março de 2018, $1,41 a libra-peso, com elevação de 0,31%. E maio de 2018, $1,44 por libra-peso, com alta de 0,31%. Observe a posição de dezembro, vem a $1,38 a libra-peso. Alguns pesquisadores, alguns analistas do mercado de café têm apontado que ele deve chegar até 1,43, até 1,44, a posição de dezembro para os negócios e a expectativa em relação a essa posição.
O consumo de cápsulas de café para uso em cafeteiras expressas domésticas deve crescer em mais de 100% no Brasil até o ano de 2019. Essa é a expectativa da ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café. O estudo, que analisou as tendências do consumo da bebida no Brasil, além de constatar que deve haver esse aumento no consumo de cápsulas, mostrou também que o brasileiro está consumindo mais café de qualidade. O apreço pela bebida cresceu. De acordo com este relatório, os brasileiros têm tido mais conhecimento sobre o fruto café, sabendo cada vez mais que, assim como o vinho, cada tipo tem as suas particularidades e, por isso, podem buscar aquele que preferem em relação a sabor e aroma. Por aqui a gente segue falando de café, vamos agora voltar ao mercado. Os negócios agora são para o café Conilon aqui no Brasil. A gente dá uma olhadinha em como está sendo paga a saca de 60 quilos do grão. Veja comigo na tela a apuração do CPEA para esta variedade. Os valores tomam como referência o estado capixaba, o principal produtor de Conilon do Brasil. Cotação vem em certa estabilidade, registrando alguma perda no acumulado de setembro. O valor já vem com queda de 2,67%, fechando nesta última quarta-feira, dia 13 de setembro, a R$ 396,08 por cada saca de 60 quilos. Mostramos agora o cenário internacional. Referência importante para o Conilon são os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Vamos saber como é que vem os negócios depois de ceder bastante. Apresentou recuperação nos 2 últimos dias, mas hoje volta a ceder. Posição de novembro negociada com queda de 0,54% a $1.992 por tonelada. Janeiro de 2018, $1.980 a tonelada, com queda de 0,45%. Março de 2018, queda de 0,5%, $1.976 a tonelada, nenhuma posição nem perto daquele piso de $2.000 a tonelada. Essa é uma situação normal para esse período, até porque o Vietnã apresenta uma safra muito mais vigorosa para essa nova temporada. É hora de mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala de feijão. Paraná já deu início ao plantio da nova safra do grão. Aproveite, nós vamos para o intervalo, entre em contato conosco, entre em contato com a Agricultura BR. Você pode entrar pelo Facebook, pelo Twitter e pelo WhatsApp. O número é 67996562266. 67996562266. Entre em contato, mande a sua informação, foto, vídeo, pergunta, que nós estamos esperando aqui na Agricultura BR. O Paraná, maior estado produtor de feijão do Brasil, já deu início ao plantio da nova safra, temporada 2017-2018. O plantio é em relação ao feijão de primeira safra, uma vez que o Paraná cultiva o grão primeira, segunda e terceira safra. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, a área plantada até o dia 11 de setembro representava 10% de tudo aquilo que está previsto para este ciclo, que é de 196 mil hectares. A colheita dos grão, que deve acontecer entre dezembro e fevereiro, é estimada em 377.500 toneladas. A condição das lavouras já implantadas é boa para 90% delas. A maioria delas ainda se encontra na fase de germinação, mas cerca de 40% já entra na fase de desenvolvimento vegetativo. A produção de arroz irrigado vem ganhando mais espaço no Brasil, assim como comprovou o último relatório da Conab.
Mas o custo de produção elevado, este continua sendo um grande desafio ao produtor. Um dos elementos que mais onera o agricultor é o custo com energia elétrica. Para ajudar o setor, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, informou que vai estudar medidas para reduzir o custo da energia na produção do arroz irrigado. De acordo com a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, nos últimos 4 anos, a tarifa dobrou de preço e tornou o arroz brasileiro ainda menos competitivo no exterior. No Paraguai, por exemplo, a tarifa é 57% inferior à brasileira. A reivindicação dos produtores ao Ministério da Agricultura é ampliar em 2 horas e meia o horário reservado à irrigação, período em que há desconto no preço da energia e que beneficiaria toda a cultura irrigada no país, não apenas o arroz. Outra solicitação é de retirada das bandeiras tarifárias nos horários de ponta e fora de ponta de consumo, já que a bandeira amarela aumenta diretamente a conta em 6%, a vermelha 1 em 9% e a vermelha 2 em 10,5%. Um estudo do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, mostrou que o custo com energia elétrica na produção de arroz irrigado no estado gaúcho representou cerca de 4% do custo total na safra passada. E a repórter Kaile Rodrigues conversou com um consultor do setor florestal que falou a respeito de temas importantes, a respeito de como que esse setor contribui para a economia e principalmente para o desenvolvimento da produção. Além de promover respostas econômicas e financeiras pelo processo de industrialização, o setor florestal é elemento fundamental na contribuição de áreas degradadas em todo o país. O Brasil comprometeu a implantar ações e medidas que promovam o cumprimento de metas no Acordo de Paris. Dentre elas, há o compromisso de recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e reflorestar 12 milhões de hectares. Este consultor afirma que, infelizmente, há um dogma negativo de que o eucalipto pode secar o solo. Nos locais onde se tem floresta, porque eucalipto também é floresta, é árvore, e floresta, o conceito de floresta é que floresta é um conjunto de árvores. Então, nesse caso, ao invés de secar o solo, ele trará contribuição para melhorar a drenagem e, com isso, aumentar as águas que nós temos nos rios. As pessoas precisam estar atentas de que não se pode mais continuar com o dogma que o eucalipto seca solo. Quando se fala em setor florestal, as expectativas para o futuro seguem positivas, mesmo com os respaldos negativos da crise econômica que tem afetado o desenvolvimento do país. Se nós conseguirmos trabalhar para minimizar essas crises, eu tenho certeza de que o país como um todo, e em especial o setor florestal, efetivará essa contribuição tão necessária para o nosso desenvolvimento econômico e social. Não há outra alternativa. Nós precisamos esquecer essas coisas. Vamos trabalhar, vamos buscar resolver os problemas. Lamentar o que passou não traz nenhum tipo de contribuição. Pode ser uma lição aprendida, não vou mais fazer isso, mas vamos trabalhar que eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Kaile Rodrigues para o SBA. A colheita da safra de laranja está em andamento no principal cinturão citrícola do Brasil e o andamento dos trabalhos comprovam que o clima este ano colaborou com a temporada. Choveu de maneira expressiva entre os meses de maio e junho, que colaborou para o crescimento do tamanho e peso dos frutos, fazendo, consequentemente, que sejam necessários menos frutos para encher uma caixa de laranjas, classificada com 40 quilos e 800 gramas. No relatório divulgado nessa semana pelo Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, essa situação fica bem clara. Eles mostram o cálculo que foi feito no mês de maio e o cálculo refeito agora no mês de setembro, mostrando que são necessários menos frutos para encher uma caixa por conta desse clima que colaborou com as frutas este ano. Em maio, acreditava-se que para encher uma caixa de 40 quilos e 800 gramas seriam necessários 265 frutos. Já o relatório de setembro reduz para 259 frutos a quantidade de laranjas, portanto, para encher esta caixa.
Com isso, o tamanho da safra brasileira de laranjas, calculada em caixas, também cresceu na comparação com o relatório do mês de maio. No mês de maio, relatório anterior, o Fundecitrus acreditava que a safra brasileira da fruta seria de 364.470.000 caixas. Agora, em setembro, traz para 374.060.000 caixas essa projeção, aumentando, portanto, em quase 10 milhões de caixas a estimativa de um relatório para outro. E lavouras no interior do estado de São Paulo têm apresentado uma situação mais favorável no Sudeste, tanto em Minas quanto em São Paulo, o que tem possibilitado essa crescente na expectativa da produção de laranjas. Você vai saber agora com a Juliana Rezende como é que fica a produção, expectativa de clima para essas áreas de produção. Chuvas acima da média na fase de desenvolvimento das lavouras de laranja do interior da região sudeste garantiram bons índices de produtividade. Os produtores agora em fase de colheita seguem garantindo esse aumento da produção. No decorrer dos últimos períodos, os índices de umidade do solo vêm sendo elevados nas áreas mais ao sul do estado de São Paulo e também no sul de Minas Gerais. Já a partir dos próximos 5 dias, o tempo seco ainda deve persistir na maior parte do sudeste. As pancadas isoladas se concentram entre as áreas mais ao norte do Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais, mas de forma muito fraca. E isso ainda deve persistir ao longo da próxima semana. Instabilidades seguem persistentes nessas áreas entre o nordeste de Minas Gerais e também as áreas mais ao norte do Espírito Santo. Agora, nas demais áreas da região sudeste, a persistência será de tempo bastante seco e dias ensolarados. Agora, na terceira semana na região sudeste é que o tempo muda. Novas áreas de instabilidade começam a avançar pela região e a provocar chuva, principalmente entre todo o estado paulista e a faixa leste da região sudeste, incluindo também o sul de Minas Gerais. Só que a chuva ainda deve ser fraca. O volume dessa vez não deve passar de 5 milímetros na maior parte do estado de São Paulo e em todas as áreas litorâneas da região sudeste. O interior de Minas Gerais ainda não deve receber chuva e o tempo seco persiste no oeste e também nas áreas mais ao norte de Minas Gerais até o dia 29 do mês de setembro. Então, ao longo das próximas semanas, o tempo seco persiste na maior parte do interior da região sudeste. Algumas pancadas de chuva podem voltar a ocorrer, mas de forma muito fraca. Isso não deve atrapalhar o andamento da colheita das lavouras de laranja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui o assunto é o suco de laranja não congelado exportado pelo Brasil. A primeira semana do mês de setembro tem uma marca muito interessante, o volume está muito bom que está sendo exportado, faturamento também. Mas nós vamos mostrar essa situação agora e você observa conosco que em agosto de 2016 a exportação de suco de laranja teve 93 mil toneladas de suco de laranja não congelado. Julho deste ano chegou a 132 mil, agosto 175.600 toneladas de suco não congelado, setembro vai apresentando um registro de 40.100 toneladas de suco não congelado de laranja exportado. A situação do faturamento para a indústria exportadora também vem interessante para 5 dias. Observe aqui que a posição de agosto do ano passado teve um faturamento de 51 milhões e 200 mil dólares, julho 89 milhões e 200 mil dólares, agosto desse ano 110 milhões e 600 mil dólares e setembro de 2017, com apenas 5 dias, 42 milhões e 700 mil dólares.
A questão que nós vamos mostrar agora é o que mostra os efeitos climáticos que aconteceram nos Estados Unidos, principalmente do furacão que atingiu a área da Flórida. Nessa primeira semana do mês de setembro, aconteceu esse impacto e já tinha essa expectativa e, com isso, boa parte da indústria de suco de laranja dos Estados Unidos, concentrada na Flórida, estava paralisando as suas atividades. Essa situação fez com que o valor do suco de laranja exportado pelo Brasil disparasse no cenário internacional. E aí você vai ver a diferença agora, porque a diferença dá de $400, cerca de $400 ou mais um pouco, em relação àquilo que era praticado no mês anterior. Olha só, agosto de 2016, o valor médio do suco de laranja não congelado exportado por tonelada eram de $550,10. Julho de 2017, $675,90. Agosto, $629,90. Setembro de 2017, olha como dispara. Chega a $1.064 o valor da tonelada do suco de laranja não congelado exportado. Questão climática, fenômeno climático aqui atingindo os Estados Unidos, fazendo com que o suco de laranja tenha ficado muito mais caro. Quanto é que dura essa situação? Evidente que nessa última semana e também até antes disso, muitos contratos foram fechados já com valores mais altos. Entretanto, os negócios em Nova York, já passados os impactos mais fortes dos furacões que atingiram os Estados Unidos, Nova York apresenta queda. Queda vai começando a recompor o preço, voltando para o estado de normalidade, e observe que as quedas são fortes. Posição de novembro perde 3,98%, $1,49 por libra-peso. Janeiro de 2018, $1,48 a libra-peso, com recuo de 3,92%. E março de 2018, $1,48 a libra-peso, com queda de 3,25%. Vamos agora para mais um rápido intervalo. Olha, daqui a pouco você tem as últimas informações dessa edição e os últimos números para as negociações com soja aqui no Agricultura BR. E destacamos agora o quadro Agricultura BR Responde. A participação de hoje é do interior de Mato Grosso do Sul, do município de Nioaque. É o Fernando que mandou mensagem para a gente e quer saber sobre o clima. Gostaria de saber a previsão do tempo para a região de Nioaque, Mato Grosso do Sul. Fernando, quem responde para você e para todos da região é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Fernando, da cidade de Nioaque, no Mato Grosso do Sul, que quer saber quando é que a chuva retorna para a região. Bom, durante os últimos períodos, esse tempo mais seco vem persistindo em grande parte do centro-sul do Brasil e também no sul do Mato Grosso do Sul. Só que nos últimos períodos houveram alguns episódios de chuva que garantiram até a recuperação dos índices de umidade. Principalmente no extremo sul do Mato Grosso do Sul, é que os índices de umidade do solo estão próximos de 50%. No decorrer dos próximos 5 dias, o tempo seco persiste no estado sul-mato-grossense na maior parte da região centro-oeste até o dia 19. Agora, na próxima semana, ainda podemos ver pouca mudança no tempo no centro do país. O tempo seco ainda persiste por conta da atuação de uma massa de ar mais seco nas regiões centrais entre o dia 20 e o dia 24 do mês de setembro. É a partir da próxima terceira semana, a última semana do mês de setembro, que novas áreas de instabilidade começam a avançar pelas regiões centrais do Brasil, provocando chuva em praticamente todo o Mato Grosso do Sul e principalmente na região de Nioaque. Então, durante a última semana do mês de setembro, volta a chover em algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul, mas ainda de forma muito fraca. O volume de chuva não passa de 5 milímetros. Então, é o tempo seco que deve persistir ao longo das próximas semanas no estado sul-mato-grossense, com algumas pancadas de chuva da última semana do mês de setembro. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Muito obrigada, Juliana. Até mais. Tá aí a sua resposta, Fernando. Você que também quer participar do quadro, mande a sua mensagem. Este é o quadro Agricultura BR Responde.
A Agricultura BR mostra agora como é que vem os fundamentos para a soja negociada no Brasil, começando pelos negócios com soja em Chicago, que vem mais um dia de recuperação. Posição de setembro sobe forte, vem com negócios a 1,52% de alta, 9 dólares e 67 centes por bushel. Novembro, 9 dólares e 76 centes o bushel, alta de 1,66%. Janeiro, 9 dólares e 86 centes o bushel, com elevação de 1,59%. Demanda por soja americana, dando espaço para altas com soja em Chicago. Outro fator que compõe o preço da soja aqui no Brasil é o dólar frente ao real. A moeda norte-americana registrou ganhos no país nestes últimos dias, mas nesta quinta vem em baixa. Vamos aos números de agora então. Dólar comercial segue caindo, a queda diminui, é agora de 0,19%. Moeda vem cotada no país a R$ 3,13 mais 3. Com essa informação, a gente encerra aqui mais uma edição do Agricultura BR para você. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. E a gente se despede hoje deixando o convite do Cristiano Bortolotto, presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul, para você, produtor do estado, acompanhar o início do plantio da nova temporada nesta próxima segunda-feira. Dia 18 de setembro, segunda-feira, a AproSoja MS, Canal do Boi e Senar MS estarão realizando a abertura oficial do plantio de soja em Mato Grosso do Sul. Em Ponta Porã, na fazenda J. Basso. A partir das 7 horas da manhã, realizaremos palestras técnicas que, com certeza, trarão informação e conhecimento para você, produtor rural. Falaremos de manejo de solo, combate à ferrugem asiática, a previsão climática como fator de gestão de risco da sua propriedade e as perspectivas da próxima safra. Venha, participe! Em Ponta Porã, a partir das 7 horas da manhã, no dia 18 de setembro, na Fazenda J. Basso. Vem aí a abertura oficial do plantio da soja em Mato Grosso do Sul. Você está convidado, marque na sua agenda. 18 de setembro, na Fazenda J. Basso, em Ponta Porã. Debates técnicos, palestras e máquinas no campo. Realização AproSoja MS, Senar MS e Canal do Boi.